Segunda-feira, 25 de junho, tanta coisa boa pra você fazer da sua vida, como tirar uma soneca, mas você é teimoso. Você, assim como eu, sentou em frente à sua TV e ficou esperando que o Brasil desse um show, não é verdade? Amassasse a Costa Rica, te enchesse de esperança para que você pudesse acreditar e dizer novamente que o Hexa vem, o Hexa vai ser uma realidade. Mas tudo que você teve foi uma decepção gigantesca ao assistir a seleção montada pelo Dorival Júnior. Aliás, a seleção mal montada pelo Dorival Júnior, que a gente vai discorrer um pouco aqui sobre o assunto do porquê a seleção não consegue ganhar da fraquíssima Costa Rica, meu amigo. Pois é, a gente vai falar sobre isso, mas antes quero te pedir aquela gentileza de todos os dias. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Ei cara, mas quem é você? Porque eu vou me inscrever? Eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futeflix. Aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias de jogadores para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Ó, quero lembrar para vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto. Se você não conhece a loja Rei do Manto, cara, você tá perdendo demais. Na loja Rei do Manto você encontra as melhores camisas de qualidade pro seu time. Lá você vai encontrar camisas de times brasileiros, times europeus, de seleções e tudo com aquele precinho que cabe no seu bolso, frete grátis pra todo o Brasil. E o que é melhor, tá, meu amigo? Ao utilizar o cupom FUTEFLIX, você ganha 10% de desconto na sua compra. Quer conhecer a loja agora, né? Ficou interessado? Então clica no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado, que eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo, tá? O Brasil foi dominante no jogo. O Brasil o tempo inteiro apertou, martelou, tentou fazer os gols na Costa Rica, chegou a fazer um gol que estava impedido ali, foi um gol do Marquinhos, foi invalidado por questão de centímetros. O Brasil deu bola na trave, teve grandes defesas do goleiro adversário. O Brasil fez o que podia para conseguir ali abrir o placar, mas não conseguiu. Realmente a Costa Rica estava muito fechadinha. E a gente vai então entender por que é que o Brasil não consegue ganhar da Costa Rica. Primeiro eu quero falar com vocês sobre talento individual. É muito comum a gente achar que, olha, o Brasil não tem mais talento. Isso não é verdade. Se você pegar nome por nome, por exemplo, vamos falar do meio campo do Brasil. A gente tem um meio campo formado por um jogador do Wolverhampton, que é o João Gomes, que você conhece, jogou no Flamengo. É um garoto que é desejado por outros clubes maiores da Premier League, a liga mais difícil do mundo hoje. E depois a gente tem outros dois jogadores que são desejados por gigantes do mundo também. A gente tem ali o Bruno Guimarães, joga muito no Newcastle e tá, enfim, interessando a outros clubes. O Newcastle vai vender por uma questão ali de fair play financeiro. E a gente tem o Paquetá, que tem esse problema do envolvimento aí, né, da acusação de envolvimento na manipulação de resultados, que pode acabar inclusive com a carreira dele, pode ser banido do futebol. Mas o Paquetá era um cara que estava sendo desejado pelo próprio Manchester City, não é verdade? Um cara que já tem carreira ali, jogou no Flamengo, jogou no Milan, jogou no Lyon. O Paquetá joga bola, você conhece o Paquetá. Então a gente tem um meio campo que tem muita qualidade. Aí você vai falar assim, nossa, mas esses caras não limpam a chuteira do Ronaldinho Gaúcho, do Juninho Pernambucano. É, mas esses aí não jogam mais. O Brasil agora tem esses jogadores que enfrentam outros jogadores de excelente qualidade também. O futebol hoje é muito mais nivelado quando a gente fala sobre seleções. É óbvio que a seleção de Costa Rica é muito mais fraca e o Brasil tinha condições de ganhar sim da Costa Rica. Mas aí vem um outro problema. Apesar da gente ter todo esse talento, um meio campo talentoso, é verdade que as nossas laterais ficam devendo. O Danilo não é tão brilhante ofensivamente, embora seja um lateral bem honesto quando a gente fala de fechar o espaço e marcar. Gosto bastante do Danilo, acho que pode ser um lateral que a gente tem que utilizar, mas desde que tenha uma opção também mais ofensiva que ele. Pela esquerda, a gente é bem carente. O Guilherme Arana, que é um dos mais promissores, que realmente ataca muito pelo lado esquerdo, não fez uma boa partida. Aí quando a gente vai falar de zaga, tudo bem, a Costa Rica nem atacou e a gente tem, pô, o Marquinhos, que não é brilhante mais, assim, acho que o Marquinhos já viveu um momento melhor, mas é um bom zagueiro ainda, enfim, para a seleção brasileira tá na frente de um monte de outros caras. A gente tem o Militão, que, pô, é um dos zagueiros hoje top do mundo, apesar de estar voltando de lesão. Tem o Alisson, goleiro top do mundo, assim. A gente tem Rodrigo, tem Vini Júnior, tem Rafinha. A gente tá falando de jogador de Real Madrid, de Barcelona, altíssimo nível. Então, individualmente, nós temos peças. Nós temos o Endrick, que foi contratado pelo Real Madrid. Tem o Savinho, que pertence ao Manchester, do grupo City ali, né? Tava no Girona, mas agora já vai pro City. Tem o Martinelli, jogador do Arsenal. Tem o Douglas Luiz, do Aston Villa, que merece muito mais
estar como titular nessa seleção do que o próprio João Gomes. Então assim, a gente tá falando de uma seleção com muito talento, meu amigo. Tem o Andreas Pereira, tem muito jogador bom de bola nessa seleção. Então não é por falta de material. E se você for comparar com jogadores antigos, obviamente você vai bater aquela nostalgia, vai falar sobre talento e não sei o que, mas não é com esses jogadores que a gente tem que comparar, e sim com quem tá jogando agora. Então vamos falar sobre o Dorival e como ele errou em montar essa seleção. Primeiro que o Dorival montou uma seleção com o Guilherme Arana pela esquerda, passando por cima do Vinícius Júnior, que também utiliza aquele espaço da esquerda. E ainda mais com o Rodrigo também, que adora cair por aquele lado onde ele rende mais, apesar de poder jogar em qualquer lugar. O Dorival Júnior optou por utilizar um ataque com Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Um ataque com dois pontas que majoritariamente busca um homem de referência na área, que o Dorival optou por não utilizar. Não colocou o Endrick no jogo, que eu acho um erro enorme. E aí eu vou resumir um tweet que eu fiz, tá? O Real Madrid veio no Brasil procurar um camisa 9, que foi o Endrick, que não tinha ainda os seus 18 anos. O Real Madrid veio aqui comprar porque ficou sem, o Benzema foi embora. E aí o Real deu um jeito de se adaptar e colocar Rodrigo e Vinícius Júnior para jogarem no ataque, sem um homem de referência. Às vezes até utilizou o Bellingham como falso 9, mas isso foi só lá no começo da temporada, que já terminou, e o Real acabou vencendo o Campeonato Espanhol e a Champions League. Mas o que eu quero dizer é, o Dorival tem o Endrick, tem o Vinícius Júnior e o Rodrigo, e ele prefere jogar adaptado com o Rafinha, que é um guerreiro pelo lado direito e tudo mais. Às vezes não consegue ser tão efetivo ofensivamente, às vezes acaba falhando até pelo excesso, mas o Rafinha tenta fazer a parte dele, ele se esforça bem para tentar entregar alguma coisa. Mas é uma seleção que joga com dois pontas, sem um homem de referência, sendo esse cara o Rodrigo, que não dá. O Rodrigo é muito mais criador do que finalizador, apesar da qualidade dele indiscutível. E aí você tem um Endrick que você não utiliza. Pra mim o Dorival fez errado. Se ele fizesse, por exemplo, como o Ancelotti tenta fazer, aliás, faz brilhantemente no Real Madrid, ele tentasse fazer na seleção, utilizando só o Vini e o Rodrigo no ataque, e aí de repente reforçasse o meio campo, sabe? Olha, vou colocar então aqui o João Gomes, não, vou colocar o Andreas Pereira junto aqui, vou colocar o Douglas Luiz, Bruno Guimarães, o Paquetá, o Andreas Pereira, vai ter muita criação, e aí eu vou ter mais gente pifando o Rodrigo e Vinícius Júnior lá na frente, sabe? Abrir mão do Rafinha. Ou de repente, ó, agora nesse momento que o Endrick vai entrar, eu vou abrir dois caras nos lados aqui pra poder jogar. Pô, se você puxa o Vinícius mais pra dentro, como ele jogou no Real Madrid em alguns momentos brilhantemente, você dá espaço pro Arana poder participar mais do jogo, sabe? Você tem mais caras de qualidade no meio pra trabalhar a bola. Pô, você tem um meio campo ali com Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Paquetá e Andreas Pereira, é muito bom meio campo. Só que, sabe, é um negócio de ficar imitando o estilo de jogo do Guardiola, de pega a bola e tapa, 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 tapa. Porra, joga diferente. Sabe, não é obrigado a fazer sempre a mesma coisa. Você tem uma Costa Rica fechadinha. Como é que você vai fazer as coisas que o Dorival Júnior faz? Tipo assim, não, vou ter o Rafinha de velocidade. Pra correr aonde? Não tem espaço pra correr, sabe? Não, vou pôr o Vinícius Júnior, que é um jogador de velocidade, também quebra a linha, tem o drible e tudo mais. Tá beleza, mas Vinícius Júnior, Arana, tudo jogador que precisa de espaço, Rafinha, sabe? Não dá, é mais criação, é mais jogador de visão pra conseguir encontrar um passe. E eu sei que a gente não tem mais aquele camisa 10 de qualidade, esse camisa 10, o clássico, né, o pifador, quase não se encontra mais. Mas você tem os caras que também fazem isso. O Paquetá pode fazer uma pifada, o Bruno Guimarães, o Andreas Pereira, o Douglas Luiz. Aí você vai ter o João Gomes no seu time, um ladrão de bola, que é o João Gomes, realmente ali é um pitbull incansável, protetor da defesa contra a Costa Rica, que joga com dois atacantes só, e o outro meia tem até medo de ir pra frente. Quem foi mais ofensivo ali, de repente, foi o Campbell ali no segundo tempo, de repente pela esquerda, mas só, os caras jogaram pra se defender, os caras queriam um empate e conseguiram, porque o Dorival Júnior, numa teimosia infinita, insiste com algumas peças que a gente sabe que não dá, pô. Sabe, o João Gomes, pô, legal, vamos colocar um João Gomes contra uma Argentina, contra uma Colômbia, porque aí se os caras virem jogar bola aqui, a gente tem um mordedor ali que vai beliscar os caras o tempo inteiro? Vamos. Agora contra a Costa Rica, não vale mais a pena. Se você já tá fazendo uma linha de 3, que é o Danilo fica mais na defesa, aí você tem o Militão, aí você tem o Marquinhos, sabe, pô, deixa o Marquinhos já jogou de volante em alguns momentos no PSG, deixa o Marquinhos na frente ali, de repente, do Militão e do Danilo, sabe, nesse momento defensivo. Aí se você tem alguém que vai ajudar na defesa ali, porque o Vini volta pra ajudar sempre ali, né, pelo menos até o meio campo ali, até intermediário defensivo, o Rafinha também faz isso, sabe, são coisas que qualquer um que entende de bola tá assistindo. A seleção foi medíocre, a seleção falhou, mas não é por falta de peça. Essa seleção é brilhante? Olha, não é a mais brilhante que a gente já viu, mas tem qualidade para chegar até uma final de Copa América e vencer jogando de igual para igual com qualquer um.
É óbvio que o Dorival ainda tá no início do trabalho dele, tem muitos ajustes para se fazer, mas não é possível que o Dorival vai ficar nessa ladainha de eu tenho que proteger o Endrick. Não dá para você utilizar o Rodrigo de camisa 9. Confessa pra mim, conversa comigo. O Rodrigo, se ele fosse camisa 9 no clube dele lá no Real Madrid, ele seria convocado pra seleção? Não, porque ele não é um camisa 9 brilhante. Ele não é um camisa 9 melhor do que o Pedro. Ele não é um camisa 9 melhor, vamos colocar aqui, do que o Richarlison, do que o Gabriel Jesus. O Rodrigo não é um camisa 9 melhor do que esses. É óbvio que ele tem mais opção, é um jogador que, enfim, é mais versátil, pode jogar em outras posições ali e também consegue jogar nessa função de um falso 9. Só que o Dorival convocar o Rodrigo para ele jogar improvisado na seleção como um falso 9 é muito ruim. E ainda mais quando o Dorival faz coisas como, por exemplo, já no finalzinho do jogo ali, precisando ganhar e encontrar espaços, ele faz tudo ao contrário. Ele me coloca um Savinho que vai continuar tentando o drible ali, o X1 procurando um espaço onde é mais difícil. Aí ele me coloca o Martinelli, que é um jogador que também depende dessa velocidade. Sabe, você me enche o time de jogadores de velocidade sem espaço para eles correrem. Com um campo menor, tem essa questão também lá, né, o campo dos americanos, que nem chamam futebol de futebol, é soccer, né? A galera do soccer ainda tem capacidade de fazer um campo menor no estádio mais caro do mundo, que foi esse que a seleção brasileira estreou na Copa América. É um estádio que custou 30 bilhões de reais, é o mais caro. Coube tudo, mas não coube um campo de futebol lá, eles tiveram que fazer um pouquinho menor. Americano. Enfim, o que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte, rapaziada. Dorival errou na montagem dessa seleção. Eu não gosto de fazer vídeo falando tanto assim sobre tática, essas coisas de futebol, porque é óbvio que você pode discordar de mim, você pode ter uma outra visão. É óbvio que o Dorival entende mais de futebol do que eu e você sabe disso, né? A gente tem que saber disso, estamos fazendo críticas das coisas que não funcionaram na seleção. Pra mim não dá pra seleção jogar com 2 pontas sem um homem de referência. Não dá pra jogar com Vinícius Júnior e Rafinha aberto, sendo o Rodrigo o cara da referência. Não dá. Aí você fala, não, mas o Rodrigo ele vai ser um falso 9, ele vai vir criando ali por trás. Não dá, cara. O Rafinha precisa dessa referência lá na área. Quantos gols você viu o Rafinha cortar, bater pra dentro e fazer no Barcelona nessa temporada, se você acompanhou o Barcelona? Não é muita dele, entendeu? Ou não vai fazer muito isso o Rafinha. O Vinícius Júnior também, assim, a gente vai olhar e vai falar, pô, o Vinícius, ele era pifado por jogadores de muita qualidade. A gente tá falando aqui de Modric, de Kroos, de Bellingham, que são jogadores que são melhores do que os meias que a gente tem na seleção. Você quer apostar que nenhum jogador da nossa seleção tem a visão de jogo que o Kroos tem, que o Modric tem, enfim, até que o Valverde tem. São jogadores que não vão colocar o Vini nessa condição toda hora de, sabe, encontrar um espaço para ele atacar ali as costas do zagueiro e conseguir sair de frente com o gol. Isso é muito difícil de acontecer. Então assim, e as seleções não vão dar espaço. O Vinícius Júnior tá extremamente marcado, ele pega na bola, são 2, 3, fechando espaço porque sabe que ele é o cara que pode fazer a diferença pela seleção. E aí os outros que tem que aparecer, como por exemplo o Rodrigo, às vezes aparece, o Rafinha já tá muito longe da jogada. Então isso não dá. Dorival tá montando a seleção errada, é óbvio que é um período de ajuste, mas eu acho que se o Dorival não entender isso rápido, que tem que colocar o Endrick pra jogar, a gente pode ficar pelo caminho, tá? A gente pode ficar pelo caminho e acabar caindo de forma vexatória numas quartas, numa semi da Copa América, o que seria sem dúvida tenebroso pro trabalho, vai abalar a confiança da seleção para as eliminatórias, que lembro pra você, não é uma situação fácil. E eu te pergunto, você acha que a gente consegue se ajustar e vencer essa Copa América? O que você faria diferente do Dorival? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Se você não concorda com o que eu falei, tá tudo bem, é só a minha opinião, a sua opinião. Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui, beleza? Fico por aqui, valeu e tchau, tchau.